Bom, Marcos, você é uma pessoa que tem experiência na política e como técnico. E as pessoas têm certa dificuldade de entender por que é tão importante equilibrar as contas públicas. Por que o déficit público é uma âncora presa na perna do Brasil que não deixa o Brasil voltar a crescer? Explica pra gente a importância de umas contas públicas sanadas e equilibradas para a retomada do crescimento, da renda e do emprego. No campo econômico, Luiz, os dois grandes objetivos é o crescimento para gerar renda e emprego, com estabilidade que ameaça o próprio crescimento. Estabilidade cambial, estabilidade monetária. E, para isso, o Brasil se encontra bem em dois campos. Eu acredito que você concorda. Quer dizer, no campo monetário, nós temos o sistema de metas de inflação, com o Banco Central independente. Isso assegura uma política monetária com credibilidade e com a intensidade necessária e com as ações necessárias para manter a taxa de juros no patamar adequado. No plano cambial também nós temos um certo conforto. Nós temos reservas abundantes, um mega superávit comercial, fluxo de capital que financia o déficit das transações correntes. Então, isso não incomoda. Isso que já foi um problema lá na década de 80, 70, não é mais um problema grave e imediato. Onde estão os grandes desafios para o crescimento com estabilidade? Primeiro, no campo das expectativas do ambiente de negócios. O Brasil precisa entender que a economia de mercado é uma economia de contratos. O ofertante com o consumidor, o empresário com o trabalhador, o financiador com o tomador de empréstimo. Você precisa de regras, de previsibilidade, de estabilidade, de ambiente regulatório saudável. A regra do jogo não pode mudar toda hora. E, por último, o campo fiscal, que é o grande calcanhar de Aquiles presente no Brasil dos nossos dias. O economês é muito complicado e é uma certa técnica dos economistas para preservar seu campo corporativo. Mas qualquer dona de casa, qualquer trabalhadora, qualquer trabalhador sabe lidar com seu orçamento familiar, que é muito parecido com o orçamento público. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador e trabalhador, chefe de família, sabe que não pode indefinidamente gastar mais do que tem. Ano após ano, gastar mais do que tem, mais que a renda familiar permite, você vai gerando uma dívida que cresce como bola de neve. Então, as pessoas entendem que é preciso equilíbrio, que o país não pode gastar mais do que tem e ficar se endividando indefinidamente. Isso apresenta um custo enorme. Você ter o desequilíbrio fiscal, o déficit fiscal, como você mesmo mencionou, impacta a taxa de juros, você provoca inflação, a taxa tem que subir. Isso carrega a dívida para um patamar mais alto. Quanto mais alto for a dívida, maior é o custo dela, porque o emprestador, ele olha o risco e o prêmio que ele quer receber para emprestar para o governo. Quanto mais ele achar que tem chance de insolvência e de calote, mais ele vai cobrar, maiores serão os juros, e isso tem um impacto na economia, no emprego, na renda. Enfim, o equilíbrio público é essencial e a população entende bem isso. Mas há uma cultura ainda, há uma disputa. Avançamos muito com o Plano Real, com a responsabilidade fiscal, a lei, e com vários outros acontecimentos, a renegociação da dívida dos estados, a privatização de empresas estatais, mas remanesce uma luta de ideias, porque há muita gente que acha que não há restrição orçamentária, que o céu é o limite, que pode gastar à vontade e pode se endividar à vontade. Isso não é verdade. E nós estamos chegando num momento crucial. O estrangulamento nós temos, Luiz Felipe. Eu não tenho conhecimento de outro país com um orçamento tão rígido quanto o nosso. Verdade. 95% do orçamento já são verbas carimbadas que vão ser gastas. Sim, é uma coisa impressionante, né? O governo não governa. O espaço discricionário
onde o governante exerce suas prioridades é cada vez mais curto. A taxa de investimento, a China é uma distorção, investe 40% do PIB, mas todos os emergentes investem em 25% a 30% do PIB. O Brasil está investindo 16% a 17%, por dois motivos. Para o lado privado, para o investidor privado, por causa da taxa de juros em nível muito elevado e pela crise de confiança, a questão da previsibilidade. O investidor fala assim, eu vou abrir uma indústria, uma hidrelétrica, uma planta energética que vai amadurecer em 10, 15 anos, se eu não sei qual a regra da semana que vem. Então tem a coisa do ambiente de negócio e da taxa de juros. Mas quem puxa para baixo mesmo a taxa de investimento é o setor público. Não há poupança, não há reposição sequer do capital fixo existente. Estradas. A maioria das estradas estão em frangalhos. As que não podem ser concedidas à iniciativa privada, não tem viabilidade, estão em frangalhos. Então, investimentos em portos, aeroportos, ferrovias, ciência e tecnologia, conhecimento, aumento da produtividade, isso tudo está sendo sacrificado porque não há espaço orçamentário para os investimentos estratégicos que o país precisa. É verdade. Você disse um ponto muito importante. O investimento hoje está em torno de 16%. Se olharmos só para o investimento público, nos últimos 30 anos, caiu de 16% para 2%. 2% é impossível, ou seja, todo o dinheiro que nós arrecadamos, gastamos para sustentar essa máquina pública, né? Você vê, no ano que vem é estimado que depois de subtraída a renúncia fiscal dos gastos tributários, pega-se a receita bruta, abate o que obrigatoriamente tem que ser repassado a estados e municípios, as transferências constitucionais. A receita líquida que o governo federal tem será em torno de 2 trilhões e 200 bilhões. O PAC, que é a menina dos olhos do governo, que deveria ser a tradução dos investimentos estratégicos para sustentar o crescimento e gerar renda e emprego, está em torno de 50 bilhões em 2 trilhões e 200. É absolutamente insuficiente, ridículo quase. Nós precisaríamos dessa renda líquida, você ter aí uns 15%, 20% de investimento. Alguma coisa em torno de 400, 500 bilhões de investimento nos 2 trilhões e 200. No entanto, não. E essa que é a perversidade. Nós estamos numa posição deficitária, nos endividando, e isso é uma perversidade com nossos filhos e netos, porque nós estamos trocando gasto presente por dívida futura. Se pelo menos essa dívida que nós estamos constituindo, fosse para estradas, portos, aeroportos, conhecimento, inovação, ciência e tecnologia, treinamento, qualificação profissional, melhoria da qualidade da educação, tudo que impacta e prepara o futuro, não, mas nós estamos deficitários, estamos no vermelho, estamos nos endividando para gasto corrente. Então, só fica para os nossos filhos e netos a dívida, o passivo. Não fica nenhum ativo fica de herança. Então, é uma situação que as pessoas não se dão conta, às vezes, e o pior, a tendência é de agravamento.